Esse processo perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele começou em julho de 2016. Foi quando nós detectamos que não havia um recurso eficaz no Brasil para paralisar as violações, as garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Naquele momento, já tinha ocorrido a condução coercitiva, ele já tinha sido alvo de uma devassa, assim como seus familiares, até os nossos ramais, os ramais do nosso escritório de advocacia, haviam sido interceptados pelo juiz Sérgio Moro para que ele pudesse acompanhar em tempo real a nossa atuação, dentre outras arbitrariedades e violações inaceitáveis às garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Então, nós, diante daquele cenário, eu, Valesca e Jeffrey Robertson levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, foi o primeiro comunicado feito por um cidadão brasileiro àquela corte internacional. Ao longo do tempo, nós instruímos aquele processo com todas as ocorrências aqui do Brasil. Então, cada arbitrariedade, cada ilegalidade que foi ocorrendo ao longo do tempo foi sendo comunicada ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. É um processo bastante trabalhoso, porque ele se desenvolve todo em língua inglesa, então, não só as peças são feitas em inglês, mas as decisões e documentos que precisam ser levados também têm que ser vertidos para a língua inglesa, então é um trabalho bastante árduo, mas em 2018, quando a ONU concedeu aquela liminar para que o presidente Lula pudesse concorrer nas eleições presidenciais, foi porque constatou que, diante de todos aqueles elementos que nós já havíamos apresentado, não havia indícios de que o presidente Lula estivesse tendo direito a um julgamento justo. Por isso que foi concedida aquela liminar, que, lamentavelmente, foi descumprida pelo Brasil, colocando o país, como você bem observou, em débito com o direito internacional. É isso. E se tiver... Só complementando, o processo ele está pronto para ter o mérito julgado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Agora, diante da pandemia, diante da paralisação quase que completa das atividades do comitê em Genebra, diante dessa situação, nós precisaremos fazer uma nova avaliação assim que o cenário estiver melhor diante da pandemia e o comitê esteja, enfim, normalizando as suas atividades. Nós tínhamos, até então, a expectativa de que aquele processo fosse julgado ainda neste ano. Agora, nós teremos que fazer uma reavaliação a partir do momento em que o Comitê de Direitos Humanos da ONU retomar as suas atividades regulares. E se o comitê emitir uma decisão favorável ao presidente Lula, indicando que realmente houve excessos dos entes públicos em relação ao presidente, isso interfere em algum processo? Qual é o peso disso no andamento aqui no Brasil? Sem dúvida, isso, as decisões, é importante esclarecer para todos que estamos assistindo que o Brasil não só é signatário, não só aceitou fazer parte do tratado, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, subscrevendo aquele tratado, como também o Brasil subscreveu um protocolo adicional. O Brasil fez a opção por seguir decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, não é que o comitê vai mandar uma decisão para o Brasil ferindo a sua soberania. Ao contrário, o Brasil aceitou, por lei, poder ter os casos de violação de direitos humanos julgados por esse comitê.
O caso do presidente Lula é o primeiro caso, mas ele está dentro desta cobertura legal que deve fazer com que o país cumpra as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Muitas vezes eu vejo na imprensa alguns equívocos. As pessoas até usam a palavra recomendação, quando, na verdade, a palavra é decisão. Aquilo que o Comitê de Direitos Humanos emite são decisões de caráter obrigatório e vinculantes, que devem ser cumpridas, sobretudo por um país como o Brasil, que aceitou a jurisdição daquele órgão internacional. Então, o Brasil já descumpriu uma decisão, está inadimplente, está devedor perante o direito internacional, e se tivermos uma decisão favorável, eu espero que o país possa cumpri-la e seguir a sua opção legislativa pela jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU.